Bom, esse assunto está aqui hoje. Por quê? Espero que a voz esteja chegando bem, tá? Primeira coisa que eu digo aqui. Porque eu venho estudando, cara, foi vocês, foi Deus, foi Caritas, foi, sei lá, talvez um dia eu tinha que estar por algum motivo. Ao estudar medicina, velho, mudou minha vida nesse aspecto. Porque eu pensei que eu ia lá, é muito bonito isso, eu ia lá para ajudar, para cuidar dos outros. Eu comecei a estudar, estou estudando neuro e tal. Eu queria falar antes disso, depois eu vou para o passado. Eu comecei a tentar entender o que é isso que acontecia. Eu não sabia, eu nem tinha noção, na verdade. Cara, eu passei a vida estudando espiritualidade. A vida sendo quase que um observador altamente crítico de tudo que acontecia comigo, com o resto fora. Às vezes questionando Deus, e acho que Deus, na sua bondade, até me permitiu ver, porque talvez sabia que quando eu visse eu também ia levar isso adiante. Isso é só um começo, tá? Mas é incrível isso tudo que eu vou falar para vocês. E eu precisava trazer aqui. Aí eu comecei a estudar TDAH, mas quando eu estudei neuro, quando eu estudei outras partes, algumas das dificuldades existentes de comportamento, algumas possibilidades e tal, e eu não tinha ligado o clique ainda. Parece que estava ali na minha frente. Cara, você acredita que as coisas estão na sua frente e às vezes você não percebe? Você não percebe, velho. Às vezes as coisas parecem que vão lhe morder. É aquela velha frase da avó: se fosse uma cobra, tinha mordido. Ela me mordeu diversas vezes e eu não vi. Estava ali. Estava um monstro na minha frente. E eu não via. E eu continuava com a desgrima do cabresto da espiritualidade. Disse, não, porque é assédio. É assédio. Calma. Esse vídeo é muito interessante. E aí a coisa foi abrindo. Antes de eu falar o que eu estudei como TDAH é parte desse vídeo. Não é só TDAH. Todas a neurodivergência em si, como as altas habilidades e outras coisas, elas também acabam rapidamente, junto com o TDAH, com a dopamina. Isso é muito importante. E por que o assédio espiritual nos pega? Porque me pega e me pegou a vida inteira. Todas as minhas brincadeiras são reais. Com o Tonhão, o espírito que me persegue mesmo. O Encostanildo, eu sempre falei isso. A Careca Pequena, a Caolha. São personagens que eu fui criando baseados em assédios que eu recebia constantemente e eu não entendia por quê. Não tem lá ele não, é lá em mim. É aqui em mim. Não é lá não, é aqui. Todas. Antes de eu explicar para você, para quem não sabe o que é TDAH. Porque não é só sobre TDAH o vídeo de hoje, mas eu coloquei aqui que é o principal. O nome dado é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno de neurodesenvolvimento crônico que começa já na infância e persiste para sempre, categorizado por comportamento de desatenção, hiperatividade, impulsividade. Observe esses três nomes: desatenção, hiperatividade e impulsividade, afetando o funcionamento social, acadêmico, escola, tudo, profissional. As causas são ditas genéticas e não se sabe também. Existe uma teoria de que é um processo evolutivo, é um tipo de inteligência necessário para o mundo. Porém, nós dizemos na sociedade atual, onde você não tem atenção, você é um aluno ruim. Mesmo que você tenha TDAH com altas habilidades, que é o que eu tenho, e eu não me sinto nem... Você vai ser ruim na escola, não vai ser bom. Não vai dar para você. Porque aquilo vai esgotar tão rápido e aquilo não vai ser mais interessante. Você não vai conseguir prestar atenção. Você vai ser um péssimo aluno. Vai ter notas baixas. Vai ser um turista na escola. Não vai querer ir, não sei que sua mãe force. O tratamento envolve várias ações. Não é uma coisa... Tem algumas medicações, tá?
tem mais inquietação, agitação, dificuldade de ficar parado, falar em excesso, enfim, isso é um dos pontos. Em crianças, em adultos, vai no sentido de não consegue se organizar direito, na memória tem problema, procrastinação, porque tem fatores que fazem ser assim, desregulação emocional, ansiedade, depressão às vezes, dificuldade de gerenciar tempo, vícios de todos os tipos. E é aqui que a gente vai entrar. Que pensa comigo, olha as 3 palavras que eu falei para você ouvir. Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Por que você... As 3 coisas estão envolvidas aqui. Vamos já começar mostrando uma coisa para vocês aqui. Você precisa entender porque o assédio é mais forte. Faz todo sentido. Peraí. Deixa eu ver se está aqui nesse aqui. Está aqui. Olha, aqui, acho que está nesse aqui, peraí. Aqui. Isso aqui, nós temos milhões, bilhões de neurônios, tá? Bilhões, é correto. Isso aqui é um ponto de final de um neurônio para o começo de outro, ou vice-versa. Tá vendo que tem uma canção saindo daqui para lá? Isso aqui, essas coisas que vocês estão vendo aqui, esses pequenos pontinhos aqui, especificamente são os neurotransmissores, mas especificamente para hoje é a dopamina e a noradrenalina. Especificamente para o transtorno de TDAH. O que acontece com uma pessoa normal? Tá vendo? Ele lança um sinal, isso aqui vem de todo... Cara, isso está acontecendo em todos os neurônios, tá? São muitos. É um negócio impressionante, isso acontece em tudo. Ele lança um sinal para cá, e a dopamina, eu vou explicar já exatamente cada coisa, mas uma das coisas que ela faz é manter o seu foco. Você consegue manter o foco com a noradrenalina, o córtex pré-frontal ativo. Em pessoas normais, ele joga aqui esse espaço entre um e outro é chamado de fenda sináptica. Aqui, esse espaço, esses estão aqui. Ele joga aqui dentro, esse de cá pega umas vesículazinhas aqui, tira, capta, entra pelo receptor e vai embora, e esse aqui continua enchendo, aí vai embora. Isso que faz com que você mantenha a atenção. Cara, no cérebro de TDAH, isso aqui, sabe essa quantidade toda aqui? É isso aqui só, é pouquinho. Ou, num cérebro de TDAH com altas habilidades, até tem uma quantidade correta. Mas esse cara daqui, ele capta muito rápido, esvazia e demora para encher. Quando isso aqui esvazia, acabou sua atenção. Não tem mais como você prestar atenção. Não existe mais chance de você achar nada interessante. Acabou para você. Morreu Maria Preá. Você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir segurar a atenção. É um problema, entre aspas, não dificuldade, perdão, vou arrumar o verbo e a direção. O adjetivo. É uma relação orgânica. Não tem mais jeito. Isso tem um lado bom, que quando acaba muito rápido, esse cara, ele começa, é aí que eu vou falar do assédio, presta atenção. Esse cara, ele começa a criar formas para encher de dopamina aqui, porque não tem. Desde pequeno ele é assim. Ele precisou se adaptar ao mundo em que presta atenção, todos os meninos ficavam prestando atenção, o corninho não consegue, velho. Então ele precisava ter uma imaginação mais forte, criar métodos para que isso acontecesse, ele precisava desenhar, fazer imagem. Normalmente o cara com TDAH, ele é incrivelmente criativo. Porque desde criança ele precisou fazer das tripas, corações, até dos neurônios, o que for, para encher de dopamina aqui. Então o tempo todo o camarada está visualizando, pensando para o lado e para o outro. Chega uma hora que ele é mais cansado, ele chega à noite e ele está morto. Porque para fazer esse esforço ele gasta muito mais energia do que o normal. Aí o que acontece com isso? Eu queria perguntar, eu queria que você me respondesse. Eu vou deixar aqui uma parte. Eu quero que você me responda qual é a melhor forma de lotar de dopamina as coisas, de encher. Qual seria a forma mais forte de fazer a dopamina entrar ali? Só pensa comigo. Pensa. Como é que faz para a gente encher rápido ali? Num estado. Vícios. Tudo que vicia enche mais rápido, vicia porque é alta intensidade. Ou são
coisas que você vai fazer que vai criar uma relação mais rápida de encher a dopamina ou droga mesmo. Aí é droga pesada aí, para poder suprir. E o que acontece quando o seu cérebro... Perceba que isso é uma coisa muito interessante. Olha aqui. É só uma parte. Uma área do cérebro independe da outra. A área do sistema Cumbis e outras que existem, que vão fazer a busca vão criar a dopamina, que lança, a área de cá vai falar, digamos que um dia, do nada, você de bobeira você dá uma elbrasinada, você acessa um site pornográfico. Você nunca tinha feito, nunca. No cérebro com TDAH, isto ativa uma área alta, o cérebro começa a falar, meu Deus, o que foi que esse lado do cérebro aqui fala, este camarada conseguiu achar um jeito de deixar o córtex pré-frontal com dopamina e noradrenalina. Esse cara aqui, ele não sabe o que foi que você fez. Faz mais isso aí, pelo amor de Deus. Vá lá de novo. Então, todas as vezes que você começar a ficar com essa região aqui, aí você vai e você de novo. Aí começa a cansar essa região. Essa área de que ela já aprendeu. Vá fazer aquele negócio lá. E aí o que acontece? Olha isso aqui. Deixa eu voltar para a imagem aqui. Não, foi aqui, né? Aqui. Cada vez que você enche isso aqui de dopamina e você consegue finalmente ter uma quantidade de dopamina e noradrenalina que te satisfaz, que o corpo fala, velho, é isso! Achei! Porque o corpo, ele não tem, a área do cérebro, ele não tem muito juízo, não. A parte que tem juízo seria o córtex pré-frontal, mas ele está sem. Isso é um exemplo, eu vou dar vários, tá? Vou dar vários. Cada vez que você enche, por isso que a primeira vez que você faz qualquer coisa é a melhor. Porque ele enche, coloca. Na segunda, a quantidade que encheu já não é mais a mesma para satisfazer as vesículas que vão conseguir pegar e captar. Então aqui vai esvaziar rapidamente, porque você não consegue manter. E aí você vai dar um impacto. A área do cérebro do outro lado lá, que a gente estava conversando, cadê ela? Está aqui. Vai falar, pelo amor de Deus, vá buscar mais. Cadê a parte aqui? Já perdi. Não tem problema. Aqui. A área daqui vai falar, busque mais. Aí você, abestalhado, vai buscar mais. Cada vez mais. Aí o que acontece com você? Vicia, não tem fundo, cada vez é mais grotesco. Vício é assim, ele vai subindo, isso com qualquer um. Mas o cérebro do TDAH, ele tem isso. Por ele não ter isto, o assédio brinca com ele aí. É aí que a gente vai conversar agora. Os espíritos conseguem controlar melhor um cérebro que em si mesmo já está assim. Um cérebro que tem vários fatores, porque o TDAH ele nunca vem sozinho. Ele tem vários fatores que fazem, por você não ter o alto foco sempre, você desenvolver um padrão de inteligência diferente. Normalmente você faz várias coisas. Você não gosta de começar porque... o que acontece? Por que você faz várias coisas? Eu toco, eu faço a desgrama toda. Sou músico, sou youtuber, sou profissional de cuspe à distância, sou capoeirista, Zé Cu, mas sou tudo Zé Cu. Não sou bom em nada. Mas sou estudante de medicina mediano, tudo sou mais fácil. Olha só. Quando você encontra uma coisa para fazer, sei lá, jogava a garrafa para cima. Que legal, você encheu de dopamina a área que para você é importante. Então, por um certo tempo, isso aqui é incrível para você. Mas daqui a pouco vai perder o interesse. Ninguém consegue competir no primeiro mês com um cérebro de TDAH. Nem tente, você não consegue. Você vai ganhar no espaço e tempo. Porque o cara TDAH ele vai desistir para 90% deles, ou até eles vão tentar desistir. Uma parte grande vai desistir. Porque quando aquilo saturar para ele, não vai mais ser interessante.
não vai mais ter dopamina. Lembra que é cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Ele não consegue ter um sistema de disciplina. Então tudo isso fica voltado à quantidade de coisa que ele não consegue focar. E por que ele procrastina? Ele não consegue ter foco em nada. É o tempo todo a mente dele mudando e ir para o lugar. Porque, vê, se você está calmo, você está com dopamina na região, você vai fazer o que você estava fazendo. Por exemplo, eu estou aqui agora. Agora eu vou parar, vou dar uma arrumadinha na minha mesa, calmamente. Daqui a pouco, com muita calma, eu consigo fazer, porque eu consigo focar. O de TH, ele está aqui fazendo uma coisa, ele vai fazer até amanhecer, até acabar à vontade. Saiu daqui, ele está cansado já. Ele não tem força, ele não tem foco. Aquilo para ele é desinteressante, ele não consegue manter na fenda sináptica, porque não é só foco, é um monte de coisa. Aquilo para ele é um saco. Não tem... Cara, para você entender, agora não tem preguiça, ele não consegue escovar o dente. Porque não consegue manter um padrão de rotina. O processo de rotina precisa de foco, de dopamina constante para manter o córtex pré-frontal trabalhando, fazendo com que ele mantenha um nível de discernimento constante, buscando lá no hipocampo as informações que foram gravadas e criando um sistema organizacional que ele vai indo. Uma pessoa com TDAH, ela até faz, mas ela tem dificuldade de fazer várias coisas calmas, como cozinhar, organizar tudo e fazendo com bastante calma. Em alguns momentos do dia ela consegue só, quando está mais calmo, quando tem menos coisa para fazer. Por isso que o assédio pega ele aí. O espírito ele consegue pegar as brechas, como o cara com TDAH também tem uma tendência de forma diferente a ter um tipo de espiritualização, ele é diferente. O cara que tem foco ele também tem, mas é diferente. O alto foco faz com que algumas pessoas fiquem melhores com o passar de tempo. O cara com TDAH, como ele está o tempo todo saindo, é uma onda, o cérebro dele é assim. Ele vai e volta, sobe, desce, sobe, fica um pouquinho, sai de novo. Ele acaba tendo uma visão mais panorâmica das coisas, mais superficial. Então ele consegue captar detalhes espirituais que as outras pessoas às vezes só conseguem com o tempo. Ele é mais rápido para fazer isso, porque ele não fica... tirando o autofoco, como ele está mais raso em quase tudo que ele faz, é quase tudo. Aí o assédio espiritual pega o cara... Porque justamente a mente dele não consegue. Cara, se você está focado numa coisa, não tem assédio que ele pegue, velho. Enquanto você está focado naquela coisa, não tem. O problema é que o cara com TDAH, ele não consegue ler uma simples página sem perder o foco. Alguém aqui está se identificando, velho. Ele está aqui, ele já foi embora. Ele está aqui, ele já foi para outro lugar. O cérebro dele não é só que ele vai embora. Acontece isso aqui também. Você está aqui. Você está aqui falando assim. Cara, é impressionante. Eu vou pegar qualquer texto aqui, qualquer coisa. Vou entrar lá no curso Viagem Astral, vou ver o que alguém digitou aqui, se tem alguém aqui, vou começar a ler. E você vai ver que interessante como funciona. É exatamente assim, porque eu passei a vida toda assim. Ó, eu vou até fazer aqui. Esse foi o mesmo que escrevi, mas tudo bem. Esse curso está em andamento e, no momento, estamos no capítulo da fase 1. Aproveite para manter o projeto no ar. Para nos ajudar a manter o projeto no ar. Os custos do banco de dados que ele usa é qual? Ele deve usar tal coisa, né? O banco de dados. Eu tinha um banco de dados antes, né? Por que isso aconteceu? Eu não prestei mais atenção no texto. Eu parei no banco. Aí eu fui para o banco de MySQL. Eu fui para o banco, não, porque eu usava o tal banco de tal coisa. Da outra vez eu usava o Oracle. Não, mas o banco... Por que isso acontece? Porque é a forma de sobrevivência que o cérebro faz. Eu preciso prestar atenção, eu não consigo mais prestar atenção, mesmo que eu queira. Então, para fazer isso, eu pego uma palavra e crio um processo de autoimaginação. Na verdade, eu continuo, entre aspas, aqui, mas eu não estou mais lendo o texto. Estou em outra coisa. Eu voltei para outro mundo. Então, às vezes, as pessoas falam, sabe prestando atenção no que eu estou falando? Cara, a Carita, seu tratamento eu melhorei muito. Tratamento, entre aspas, né? Não é um tratamento, não tem cura, velho. Entendeu? É uma fase em que você toma uma coisa para manter aquilo ali por um tempo. E o que aconteceu comigo essa semana? Eu estou desde o dia 11... Eu estou um pouco antes tomando Ritalina há um mês. Mas do dia 11 eu mudei para o Venvance. Estou há uma semana fazendo isso. Quando
eu não tinha noção do que ia acontecer. Eu tinha, mas não tinha. A Ritalina não fez isso comigo. Eu não sei se foi a dosagem, provavelmente sim, mas ela não compensou. Então, na verdade, ela aumentou as minhas sensações. Eu continuei sendo quem eu era, mais intenso. Ela aumentou o que parece que ela só botou a noradrenalina. Então, aumentou tudo, aumentou a vontade sexual, aumentou agora eu conseguia, pelo contrário, desvincular de uma coisa de forma mais forte ainda. Ficava melhor por um ponto, mas não em outro. O Venvance, ele fez um negócio impressionante. Eu tomei, eu não imaginava, eu nem sabia como era, só ouvia falar, sempre nunca ouvi nem dizer. Eu não sabia o que era você pegar bilhões de neurônios e fazê-los ficarem calmos. Não sabia o que era isso. E eu tinha e tenho uma assediador há mais de 30 anos, uma assediadora. É um espírito, uma mulher, que me acompanha desde jovem. Eu vi várias vezes ela fora do corpo, mas eu trabalho com ela. Verdade, esse ser estava acostumado a, quando eu não saía do corpo, ou me pegava sexualmente, me tirava a lucidez, ou fazia constantemente, eu fazia um trabalho, desde novo, um trabalho quase espiritualista, de doutrinária, com força física e mental absurda, onde eu fico o tempo todo funcional. É uma força que eu faço constantemente. Só que, de repente, eu não preciso mais fazer força. A dopamina chegou na fenda sináptica minha. Finalmente ela ficou. E simplesmente não existe mais mudança de foco. Ela não tem mais, não me atrapalha. O que está acontecendo? Um nível eventual de irritação, que eu até pensei ser da medicação, fiquei em observação, mas aí eu fechava quietinho assim e tentava sentir os campos. Aí senti o campo do espírito. Toda vez que eu estava irritado, eu sentia o campo dela. Então, o que está acontecendo? E ela não consegue mais, pelo menos não nem perto da intensidade, se aproximar, não consegue mais fazer, e está tentando. Eu fui deitar ontem e eu agradeci a Deus, né? Agradeci várias coisas. Várias coisas aconteceram muito boas, assim, na medicina, na capoeira, outras coisas de origem familiar também, a cidadania italiana também, minha família estava tentando há tanto tempo, isso saiu, muita coisa. Mas principalmente isso. Ontem eu falei com Deus, eu fechei os olhos assim, quietinho, agradeci. Comecei a conversar com Deus, assim, de forma humilde, assim, né? Falei, Deus, cara, tudo que eu fiz, as pessoas que se aproximaram de mim, por exemplo, o psiquiatra que me ajudou, que está ajudando, o psicólogo, o Tiago, incrível, que também está me ajudando, que está fazendo que estou começando a me entender. Só que quando eu fechei os olhos, eu estava fazendo assim, senti aquela energia boa e veio na minha mente bem calma assim. Essa é a primeira fase. Eu achei que, eu fiquei pensativo sobre isso, né? Que não ia ser tão simples assim. Mas por enquanto tá. Mas aí eu fiquei reflexivo, porque até agora não tá difícil, tá? Tá só, não tá. Mas eu fiquei pensando, eu fui tentar estudar por que vai ser difícil. Eu tentando entender isso enquanto planejava esse áudio de hoje, eu cheguei à conclusão que esse espírito ele vai me beirar no astral, e é isso que eu entendi. Se eu não tiver uma escorregada, ele vai continuar me beirando entre 6 meses e 2 anos. Que até lá eu vou ter que manter o foco e o entendimento das reações disso. Porque vai continuar o processo de perseguição pelos bastidores. Entendeu? Aí foi quando eu entendi. Entendi. Já estava até, eu lembrei do assédio desses dias, né? Então eu vou continuar saindo do corpo, eles vão continuar tentando me acessar. O fato de eu não estar dando mais impulsão física já está melhorando em algumas coisas. Tá? E vamos continuar aqui que eu quero conversar com vocês. E o mais interessante para mim é que eu passei a vida toda aqui pensando que isso era uma fraqueza moral. Que era uma coisa que eu precisava melhorar. Aí continuo achando que era uma força que eu tinha que ter. Mas era uma força que se faz, vocês não têm ideia, velho. Vocês não têm ideia do que é você não conseguir manter o foco no ponto e o espírito usar isso. Se você não entende, nem tente entender. É de uma força tão abissal que não dá para explicar. Não era falha de caráter. Eu não sei se Deus ou a espiritualidade deixou eu vim com esse cérebro até os 48 anos.
desta forma, para que eu aprendesse a colocar em prática alguns valores, tá? Era o meu cérebro funcionando diferente e sendo usado como foco de assédio. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes eu quero trazer você para perto de mim agora. Porque muitas vezes, nessa vida de estudo de espiritualidade, os livros são moralistas inconscientemente. Nos culpam, nos colocando todos no mesmo balaio. Está tudo errado. A sociedade não está certa da forma como ele nos olha. As escolas nos margeiam como se nós todos fôssemos iguais. E nós não somos iguais. Basta uma pequena reação de origem natural, como o seu cérebro funciona, para que você passe por assédio. Para que a dificuldade, entre aspas, ou unir a forma como o seu cérebro funcione, seja suficiente para você sofrer um assédio. E, claro, assim como um exemplo, os gêneros, os hormônios fazem com que a consciência e o espírito passem por coisas diferentes, emoções, sensações, dificuldades, né? Ser mulher é uma coisa, ser homem é outra, são energias e dificuldades emocionais, sensações diferentes que a mulher passa, que o homem passa. Tem mais coisas no meio disso. É mais do que somente a gente imagina. Então é importante você saber que eu continuo achando que não é um defeito, mas é uma coisa que infelizmente é usada. Voltando. No mundo onde exige um tipo específico de funcionamento, simplesmente não é meu. O que eu chamava de vulnerabilidade espiritual pode ser, em muitos casos, uma vulnerabilidade neurobiológica do jeito que eu... Cara, é simples. Quando eu percebi isso, eu tinha 16, 17 anos, quando eu percebi o assédio em cima de mim. Comecei a sair do corpo. Provavelmente estava antes, tá? Foi quando eu percebi. Quando eu conheci esse espírito. Eu estou falando que tem 33 anos, 32, 33 anos, mais ou menos, que eu não sei o que é passar essa semana como eu passei, sem nenhuma influência. A influência que eu tinha só sentia a irritação do espírito, que era por proximidade energética. Ele não consegue interferir no meu comportamento. Por quê? Eu estou focado no curso e consigo ficar focado nele. Os capítulos estão saem hoje. Já estou aqui, está aqui do meu lado, editando o próximo. Já vai sair, já. Estou super focado, consigo ficar. Aí agora morreu Maria Pilar, vou te mostrar aqui. Está aqui, ó. Já estou aqui, ó lá, falando de ondas alfa, no minuto, estou começando, no minuto 3, 4. Altamente focado. Então, ele tenta, eu sinto, cara, eu estou sentado na cama fazendo isso. Eu sinto aquela massa magnética passar por cima de mim, assim, vem pro lado de cá, balança a Carita. Coitada da Carita, se envolver comigo. É um pé de ganha, né? Se lascou é toda. Volta para cá. Balança, dá para filmar. Meu aqui se arrepiando tudo, passando pro lado de cá, jogando, e eu focado, a gente não consegue tirar meu foco, eu não paro de fazer, não tira, porque não termina mais a dopamina nessa região, aquela região do cérebro que eu falei para você, que vai pedir para o outro lado e buscar dopamina, não está funcionando, mas ela não precisa fazer nada. Isso aqui está em estado de graça. Uma parte está em paz e a outra consegue trabalhar, uma parte fica assim, está tudo bem, ó, não precisa fazer nada. Não, tá tudo bem, não precisa fazer nada. E tem mais. Eu tomo um por dia. Tenho tomado, não paro. Até... Só um. O efeito tem 12 a 14 horas, mais ou menos. Então eu tomo por volta das 10 da manhã, 11. Estou acordado dessa hora, que fico um pouquinho mais de madrugada, fazendo os projetos. Tomo, às vezes, meio-dia. Tá aqui, ó. Eu estou sobre isso aqui, ó. Eu anoto no meu aplicativo de jejum. Mas eu anoto nele. Estou há 10 horas
e 15 minutos e 50 segundos sobre o efeito dele. Ainda está sobre 4 horas mais ou menos de efeito. Mesmo depois que, entre aspas, passa o efeito, o meu cérebro ainda ele estava tão acostumado a ficar sem nada que parece que ele fica em paz, velho. Não, mesmo assim não tem perturbação. Eu levanto no outro dia, tá tudo bem. Aí de pá, depois eu vou fazer minha refeição. Aí eu vou, tomo a medicação, quietinho, fecho os olhos, agradeço a Deus a oportunidade de estar se sentindo focado, de estar me sentindo sem perturbação. E eu precisava trazer isto aqui. Porque eu precisava falar sobre isso desse jeito. Eu precisava, porque se fala muito sobre essas coisas, mas ninguém fala sobre isso e assédio espiritual. O quão forte é isso? É um absurdo. Voltando aqui. Dopamina é o motor da motivação. Não é apenas prazer, é o neurotransmissor de motivação. Tá? O impulso para começar algo, antecipação da recompensa, sustentação da atenção. É aqui que entra o processo. A noradrenalina junto faz com que você mantenha a vigilância, porque você tem sistema, ele faz com que o sistema do corpo lhe dê energia para isso. Controle inibitório de não agir por impulso, porque você usa o córtex pré-frontal mais. Vai usar, vai ter força para fazer isso. E você mantém também, ajuda a manter a atenção sustentada. Essas duas coisas. Então, não é a falta, é a velocidade com que acontecia. Antigamente ficava pouco, conforme você está vendo aqui, acabava. Agora está completo. Tá? O córtex pré-frontal é uma orquestra que ficou em silêncio. Região que faz com que, antigamente, dificuldade de planejamento, organização, priorização, olha aqui a questão da organização. Incapacidade de inibir impulsos, o TDAH é super impulsivo, porque ele não pensa, ele não tem um sistema de análise calma. Ele vai fazer agora, ele vai fazer. Luta para sustentar a memória de trabalho, outro processo difícil, porque não dá, o que eu estava fazendo agora mesmo, meu Deus, aquele negócio tá... Até não consegue gravar, tem que ler 10, 20, 30 vezes a mesma coisa para finalmente conseguir raizar, porque não mantém atenção nunca. Então, com isso é mais difícil. Consegue ter ideias brilhantes o tempo todo, porque a mente vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, mas não consegue executar quase nenhuma delas. Tá? Sabe o que tem que fazer, não consegue fazer ou não consegue ter força, porque também o processo de não ter foco faz com que ela nunca consiga começar. Então, é uma coisa muito forte. Isso aqui tudo é a perfeição pro assédio. Isso aqui. O assédio, isso aqui tudo. Você não consegue manter. Ele é o que ele quer de você, você ser raso, você está ouvindo ele. Porque se você não está focado, não está profundo numa coisa, você está raso. Estar raso é muito, repito, velho. Eu vou repetir. O cara que tem isso aqui, ele pode ser chamado também de uma certa, se você souber usar o cara, de uma certa qualidade. Porque ele vai olhar para a coisa, enquanto uma pessoa ficar ali, ele vai sair, vai para um lado, ele vai para o outro, ele vai para cima, vai para baixo. Normalmente é o cara que vai falar, cara, bota um parafuso pelo lado de cá. Aí ele, não, você bota e dá certo. Aí, como é que você viu isso, velho? Porque ele não consegue não ficar vendo, ele fica vendo a desgrama toda. É louco. É diferente, o cérebro dele não é igual ao outro. As duas pessoas são importantes. A sociedade é uma desgrama. As escolas é outra. Sabe o que a escola faz? É o que está fazendo lá na faculdade. Pelo menos estão fazendo alguma coisa. Enquanto uma pessoa, entre aspas, considerada sem TDAH, sem neurodivergência, sem TEA, que é um autismo, que é outra coisa, ela faz a prova dela, em exemplo, uma questão, em 2 minutos, um exemplo. A pessoa que tem TDAH comprovado, ela pode fazer em 4. Mas é a mesma prova, não deveria ser a mesma. Porque a dificuldade de concentração e tudo mais ajuda um pouco. A prova tinha que ser diferente. A forma de conduzir, a forma de olhar o cara é diferente. O cara, ele tem outra coisa, é outra forma de ver o mundo. Às vezes ele não vai conseguir dar... Mas acredite, esse é um profissional que, estando fora dos lugares, por causa ele é cortado muitas vezes naturalmente, por causa das provas como são feitas, se tira talvez... O senso de justiça do cara com TDAH e com neurodivergência é muito superior, por exemplo. Justamente por ele estar o tempo inteiro olhando para todos os lados o tempo todo. Então não é um defeito, é um tipo diferente de inteligência, mas que não se adapta ao meio que a gente vive e infelizmente também usada para os processos de assédio.
triste. E o que acontece? O seu cérebro, é aquilo que eu estava falando, vai buscar combustível. Imagine um tanque de combustível, tem um furo, você enche, ele esvazia rápido demais. O que você faz? Abastece com mais frequência e procura combustíveis mais potentes. Quando a dopamina basal é baixa, o cérebro entra em estado de busca, aquele outro lado. Ele precisa de mais estímulo. A armadilha, nem todos os estímulos são criados iguais. Mas aí é que está. Olha só. Olha o que você vai conseguir fazer com o seu cérebro. Tarefas rotineiras, trabalho administrativo? Muito pouco. Exercício físico, comida razoável. Rede, jogos sociais, coisas que viciam e faz a dopamina entrar mais rápido, funcional. Sexo, pornografia e drogas estimulantes. Você tem uma tendência maior a se viciar, porque você vai tentar compensar, velho. E muitas vezes você passou a vida inteira se culpando que nem um condenado por fazer essas coisas aqui, achando que era um perdido, achando que era um filho do demônio, filho do capiroto, que era um ser ruim. Meu irmão, você está tentando sobreviver, meu irmão. Claro que é com a mandioca, dando uma olhada no Brasilão, mas ainda assim, você está tentando, velho. Às vezes o pior é que chega não tem fundo isso, tá? Tem gente que se acaba. Aí vem um ciclo. Baixa a dopamina, busca por alguma coisa. Alívio, estímulo encontrado, sensação temporária. Normalmente, acaba rápido, você se habitua. Habitua, cada vez que você faz uma coisa, a segunda tem que ser um pouco mais forte, tem uma escalada. E aí causa uma dependência. E aí, meu amigo, pode ter certeza, quando o seu cérebro entender que você achou dopamina em qualquer coisa, você vai começar a ficar desesperado para fazer aquilo. É incontrolável. Você não tem noção do poder do seu próprio sistema, de fazer você se compensar. É extremamente forte, por isso que nós nunca devemos julgar aquilo que nós não entendemos, tá? O padrão da vida do neurodivergente é procrastinação, culpa, porque ele se se compara, ele observa que o mundo não é assim, ele está sendo uma média. Busca por compensação e exaustão, vive se sentindo mal, natural que muitos desses entrem em depressão ou até façam besteira com a própria situação. Cria uma vulnerabilidade estrutural, uma configuração que gera brechas recorrentes. Isso vai causando essa ponte para alguma coisa constantemente em desarmonia. Ele passa a ter uma vida sem controle. Tá? E a vida dele passa a ser uma vida de compensação. O problema é que isso aqui não é você sozinho, tem o processo espiritual no meio disso. Um mecanismo de assédio explorando a brecha. Ele não criou o defeito, entre aspas, defeito, tá? Ele vai explorar ele. O espírito assediador se aproveita das vulnerabilidades pré-existentes. Culpou? Oh, beleza. Padrão. Baixa estima, natural. Baixa autoestima. Vícios comportamentais, todos eles. Oh, beleza. Todas as outras ansiedades e tal, tudo isso aqui vai fazer com que um espírito se aproxime de você. Isso aqui está baseado aqui, ó. Tormentos da obsessão e Kardec, o livro dos médios. Tá? Isso aqui vai fazer com que você, tendo exatamente isso aqui, já era. A dopamina e sintonia espiritual. Quando você acorda de manhã cedo, dependendo da situação, do que você fez, normalmente o cara acaba ficando acordado um pouco mais, tá? Você já está meio ruim. Isso aqui. A procrastinação é o item que vai estar o tempo todo com você. Você vai pedir compensação já de cara, que você não tem isso aqui. Logo de manhã você já não tem. Bem pouco. Esse processo causa, desde a hora que você acorda, é o espírito é o tipo de espírito que gruda em você e dorme que nem dorme comigo. De conchinha. Você sabia disso? Nossa, Saulo, você vai... Cara, eu sou do bem, eu faço bem, eu ajudo as pessoas, mas eu tenho meus demônios. Aliás, são poucos que falam disso com tanto não medo de serem julgados. Eu quero que se dane quem vai julgar, no bom sentido. A verdade é que quem nós somos é a coisa mais incrível que existe, porque você consegue viver mais perto de você. Então você consegue fazer uma coisa bem legal, ao mesmo tempo não abre mão de ver também seu lado animal, para rimar, seu lado de quem você é.
Então, muito interessante como a prática espiritual vai falhar. Não é falta de fé, não é falta de vontade, é incompatibilidade neurobiológica. Você vai fazer o que você quiser e não vai adiantar. Porque vai estar sempre com a brecha sobre o espírito tentando. Mesmo que você não faça, que é o meu caso, eu consigo segurar. Cara, é de um assédio desgracento, velho. Pensa no negócio, e eu sempre me perguntei por que era tão forte assim. Por que eu não conseguia manter foco no lugar, cara? Eu quero pensar isso. Eu vejo o cara falar que está meditando, cara, eu não quero pensar nada. E não consegue segurar. Não consegue, é muito forte. Porque por tudo que você fizer está dentro do padrão de como o seu corpo funciona. É o corpo, é uma máquina, a máquina está fazendo isso. Tá? Então você não é espiritualmente fraco. Aliás, você é forte pra caramba às vezes. Você está operando um sistema nervoso. Você vê que tem gente que tem isso aí que cai, se lasca tudo. Aí, cara, muito gente se lascou em droga, coisa aí que até para retornar. Tá? Então é muito interessante por isso que eu estou trazendo esse assunto desse jeito aqui. Tá? O caminho para fazer isso além você precisa verificar você. Cara, eu estou na medicina, eu não estou na medicina por acaso, tá aqui. O caminho para adaptar o cérebro é entender que você tem uma brecha. Eu não sei dizer você, velho, qual é o certo. Talvez alguns mais tradicionais, você tem que passar por isso aí na tora. Então fique com dor de cabeça quando você tiver com dor de estômago, fique também. Quando você tiver com qualquer outra coisa aí, fique, não tome nada. Se tiver com o pé sangrando, não vá no... Não, velho. Eu acho que, às vezes, de forma inteligente, nós percebendo que existe uma brecha, uma ação, e ela está sendo usada, nós temos que fazer um esforço. Eu venho pedindo há décadas, alguma coisa, alguma ferramenta que me mostrasse. Eu sou o cara do método, justamente por ter o cérebro assim, tudo na minha vida fui criando método. Eu tenho um método para tudo. Eu não gravo do mesmo jeito que os outros alunos, eu estudo de uma forma diferente. Tudo que você pensar, eu faço diferente. Qualquer coisa, eu analiso de forma diferente. Eu dou voltas, eu gravo de forma... Os caras acham engraçada a forma que eu gravo, eu faço tudo diferente. Porque eu me adaptei. Fui criando forma de sobreviver com esse jeito de eu ser. Eu nunca me achei errado. As pessoas sempre falavam, até elogiavam até certo ponto, mas mesmo assim, porque eu era um cansaço que eu às vezes olhava para um cara, o cara vai para casa e não estuda, velho. Eu estudava 300 vezes mais para chegar onde o cara chega. Eu não estou exagerando, eu estudo muito mais do que as pessoas da sala para conseguir chegar no mesmo ponto. E às vezes uma simples coisa dessa vai fazer com que você consiga... Porque, agora eu leio um texto, nesse exato momento, e eu fico no texto. Então eu tenho um processo de assimilação mais forte daquele tempo. Tá? Eu perdi até certo ponto um pouco do que eu estava. Eu não sei dizer se ainda está comigo aqui, a parte de dar uma pulada para lá e para cá, mas eu sinto que nesse momento é o que eu preciso. Eu já passei 48 anos, um pouquinho menos de idade para que eu me reconheci, mas, sei lá, 30 e poucos anos sob assédio. Eu não quero mais esse troço no meu pé. Eu não consigo tirar esse ser. Ele sempre consegue dominar e treinar. Talvez ele vai ficar aí até o resto da vida. Pelo menos não vai me perturbar mais tanto. Não agora. Passei metade da minha encarnação com perturbação, ou um pouco mais da metade. Eu agora... graças à medicina, graças a intuições, graças a um monte de coisa, eu consigo, por enquanto, tá? Eu falo isso com bastante humildade, ficar como eu nunca fiquei. E diminuir o assédio de uma forma que eu nunca achei que iria acontecer. E não é que eu continuo sentindo, não diminuiu minha sensibilidade, eu sinto o espírito até mais do que eu sentia antes. Porque agora eu não estou na frequência dele. Ele não consegue nem colocar pensamento. Eu sinto a entrada, mas não é a mesma coisa, velho. O que está acontecendo? O assédio está um pouco mais forte ao redor. Aí tomar um pouquinho mais de cuidado ao redor, tá? Família, mais perto, porque começa a cair para o lado, entendeu? Para tentar perturbar. Então é esperado também isso. Mas por isso que a gente tem que olhar. Medicação até está aqui, ó. Coloquei isso aqui. Não é muleta, é ferramenta para regular a fisiologia, para tornar possível algumas coisas, tá?
Todas as outras coisas podem ser parte disso, até um dia a gente voltar mais calmo, desvincular, tá? Então, o cérebro não está defeituoso, não é uma vulnerabilidade moral. Eu não sei por que algumas coisas são assim, elas simplesmente são coisas que estão na gente, eu não sei se, eu sinceramente não sei dizer. Eu sei que de alguma forma fechou a porta. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque eu não sei em que nível, quem é que vai assistir isso, quem é que vai se identificar com isso. Eu me reconheci em várias coisas quando eu comecei a fazer isso. Eu agradeço isso tudo ao projeto. E hoje eu ganhei esse presente de entender mais ou menos um pouco de quem eu sou, de tudo que está acontecendo. E como eu passei tanto tempo penando, eu não acho justo eu ficar para mim isso, entendeu? Eu não acho justo eu guardar essa informação. Eu não quero que você demore tanto tempo para ver isso, tá? Mas que lembre-se que a forma como eu vi foi justamente porque eu faço esse projeto aqui de forma a como está aqui, filantrópica, gratuita, tal, sem pedágio, entendeu? Não cobro diretamente nada de ninguém. E essas pessoas, elas tinham, o cara que me trata, ele tinha gratidão, velho. Eu tenho gratidão por ele hoje. Ele falou pra mim, e o cara que mandou mensagem pra mim, ele mandou mensagem pra mim, velho. Do nada, eu tava falando que tava com TDAH, ele mandou mensagem pra mim e que era alguma coisa a mais que ele enxergava. Aí um dia eu tava aqui programando online. Aí um cara, velho, do nada, um cara lá da minha faculdade, nem espiritualista ele é, o cara entrou, me viu estudando, né? E falou, e me viu meio que doido, assim, indo pra um lado, indo pro outro. Ele chegou e falou, Saulo, eu não sei como você não viu ainda, velho, você é muito TDAH, velho. Velho, ele ainda falou assim, na hora, assim, você tem que ver isso, você vai melhorar muito se você começar a se olhar. Aquilo me ligou um clique de coisas que já estavam o tempo todo na minha frente e eu não tinha visto. Aí eu fui atrás. Fui ver, fui verificar, abri a porta. Quando você abre a porta, a coisa anda, velho. Vou mostrar imagens aqui que eu mostrei para vocês, tá? Que eu fiz aqui agora, baseado nisso tudo que a gente falou aqui, tá? Baixa dopamina, base neurológica, as coisas que fazem as potências, jogos eletrônicos e conflitos interpessoais, a questão sexual do sexo, né? A busca por estímulo, tá? Jogos, a dependência comportamental para você sobreviver, tá? A pergunta não é por que é vício, mas por que a dor, tá? Aí todas essas coisas vão acontecendo aqui, ó. Déficit no centro frontal, hiperatividade no centro inferior, instabilidade no geral. Você não consegue, até que você vai começando a entender. O assédio explora, não cria, influenciando negativamente todos os pontos abertos que você tem na sua personalidade. Eu não vou dizer que eu estou feliz, você perguntou aí para mim, mas eu estou surpreso. Eu estou surpreso porque a gente estuda tanto, eu sempre soube que eu não sabia, né? Mas eu estou surpreso como as coisas não são tão radicais, às vezes, como a gente imagina. Um detalhe simples, às vezes, é necessário, faz a diferença, como esse, tá? Às vezes você passa a vida toda, a religião, a espiritualidade ela tem um lado bom, mas às vezes nos cega também. Você fica, estou com assédio. Assim, que nem o cara que é evangélico acha que está com um demônio, entendeu? Então ele se conforma. Aí você fala, não, é só assédio. Não precisa fazer nada, é só assédio. E a gente nunca para para pensar de onde está vindo a interferência. Será que ela é de alguma... De onde que vem, né? E você, de repente, mexe numa coisinha assim, você fecha uma porta. E aí você não consegue entender como que isso acontece, né? Por isso que isso é interessante. Por isso que eu estou passando isso para vocês. Vou abrir uma pergunta agora, tá? É isso. Eu espero que, de alguma forma, você tenha essa informação. Você observe pessoas perto, observe situações, tá? Faça análises de comportamento e das possibilidades dessas pessoas estarem passando por influência, por serem assim. Tá? E eu não sei quantas pessoas aguentam, tá? Porque a espiritualidade pode ter sido até certo ponto um cabresto, mas ela também me salvou.
Porque desde novo eu tinha uma preocupação muito grande com o comportamento, né, com a alteração. Sair do corpo me levava a tentar me comportar direito para ter experiências melhores. Então, de forma, eu sempre segurei como se fosse uma barra, fortemente os demônios, todos eles. Andava pelos lugares, não bebia, todo mundo bebia, segurava, que é todo mundo, cada show diferente. Cara, tocar é a pior desgrama que tem pro ego. Além de você se sentir famoso, tudo mais, onde você vai, se você não tomar cuidado, os caras saem namorando em cada cidade que passa. É muito fácil as coisas para quem toca, entendeu? As facilidades da coisa. Eu consegui segurar isso tudo de forma, por causa da espiritualidade. Então não foi de tudo perdido. Aliás, de forma nenhuma. Mas tem limitações. A parte espiritual também limita a gente olhar as coisas de forma científica. A gente, às vezes, não abre a mente para coisas simples como essa. Por isso que eu falo que, às vezes, se uma brechazinha, você já segurou a onda. Não sei se vai funcionar igual para todo mundo, tá? Não sei por quanto tempo também. As coisas têm tolerância, tem nível de... Mas é isso.